A péssima qualidade do ar nos espaços urbanos levou os cientistas aí a pesquisar como essa poluição afeta a nossa pele. Um estudo da Sociedade Americana de Dermatologia Investigativa chegou aí à conclusão de que um rosto exposto a poluentes tem 20% a mais de chance de ficar manchado nas regiões aí, ó, da testa e do queixo. Uau, gente! É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com um dermatologista, Dr. Lucas Miranda. Muito bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que bom ter você aqui, mas eu fiquei assustada, não tinha parado para pensar. Um rosto exposto a poluentes tem 20% a mais chance de ficar manchado. Me fala qual que é o rosto que não fica exposto a poluentes. Não é? Até muito pouco tempo atrás, a gente acreditava no sol, né, como um grande causador de manchas sim. e o grande causador desse envelhecimento precoce. E esse estudo veio mostrar que a poluição também é um grande risco à saúde da pele e à beleza da pele. Ele mostrou que 20% a mais em risco, né, de desenvolver manchas em queixo e testa. Isso é bem expressivo, né? 20% é uma cifra muito alta. E a gente sabe que esses poluentes, eles atuam gerando radicais livres também, gerando envelhecimento precoce, além das manchas. Olha, então o poluente em contato com a pele libera radicais livres. E aí se junta poluente em contato com a pele, junto com o sol, junto com várias questões, isso vai piorando mais. As manchas vão sendo maiores. Exatamente. A gente sabe que o envelhecimento, a gente divide o envelhecimento em dois. Envelhecimento intrínseco e extrínseco. O intrínseco é o genético, é aquela pessoa que tem uma predisposição de envelhecer mais rápido. A gente vê isso muito, né? Pessoas que envelhecem bem, pessoas que envelhecem não tão bem. E o extrínseco é justamente esse, que engloba poluição, luz solar e também hábitos de vida como tabagismo. E agora a poluição é um novo integrante desse grupo, né, de envelhecimento. E parece que ele é responsável por grande parcela do envelhecimento da população de grandes centros urbanos, né, como que a gente vive. Com relação a essa questão aí, por exemplo, agora, de manchas, além do sol, além, no caso aqui, os poluentes, tem mais algum outro fator externo que pode ocasionar manchas? Sim, a gente sabe que o tabagismo é muito importante, é muito implicado nisso. Nas manchas também? Nas manchas também. E a gente sabe também que a alimentação, já tem alguns estudos que mostram que a alimentação pode prevenir o aparecimento de manchas. Sim. A alimentação rica em antioxidantes, como vitamina C, vitamina E, resveratrol e outros ativos antioxidantes também combatem os radicais livres, né, que são os grandes vilões do envelhecimento e que causam manchas, inclusive. E como é que a gente poderia... a primeira coisa que eu falei, quem que não está susceptível, quem que não está exposto à poluição? Não conheço. Na verdade, a gente não tem como evitar a poluição, mas a gente tem umas estratégias para combater a ação da poluição na pele. Então, vamos lá, vamos aprender. Né? Porque a gente fica falando, o percentual é alto. É um risco aumentar. E por que mais na testa e no queixo? Na verdade, não explicaram. O estudo só demonstrou esse aumento de incidência. Porque às vezes poderia ser... Não, mas a testa... Eles notaram que as manchas causadas pela poluição, né, estimuladas pela poluição, melhor dizendo, apareciam preferencialmente em testa e queixo. Não comprovaram isso ainda está em estudo. Não falaram se era homem ou mulher? Também não? Também não abordaram esse Mais em pele negra do que... Também não foi abordado. Pele clara? Nesse estudo ainda não. Provavelmente ainda está por ser descoberto. Sim. Então, quais são as dicas que a gente pode, assim, evitar, ajudar, né? A gente sabe que a gente tem que combater o que causa realmente as manchas, que são os radicais livres. Sim. E a gente consegue isso através da alimentação, através de alimentos ricos em antioxidantes, como vitamina C, vitamina E, licopeno, que é rico no tomate, resveratrol na uva, beta-caroteno nos alimentos mais avermelhados, alaranjados, como cenoura, abóbora. Todos esses alimentos ajudam a combater os radicais livres. A gente sabe também que existem produtos, hoje, fotoprotetores, né, protetores solares, com ação antipoluição também. Olha, que interessante. Existe uma tecnologia que já estão presentes em alguns protetores solares que também ajudam no combate a esses radicais livres causados pela poluição. E isso vem escrito nele, doutor? Como é que é? Porque tem UVB, UVA, aquelas não são esses. Não são esses. Algumas marcas já colocam esse benefício adicional. Produto antipoluição, são poucas marcas ainda no mercado. Eu não tinha observado ainda, interessante. Interessante, E age da mesma forma, age combatendo os radicais livres gerados pela poluição. E no caso, por exemplo, desses
produtos também tem que ficar repassando de 2 em 2 horas? Como que funciona? Por exemplo, você tem que limpar a sua pele para passar. Ele tem algumas diferenças? Não, é basicamente a mesma coisa. A recomendação se mantém. A gente pede para reaplicar, né, o protetor solar a cada 2 ou 3 horas, porque a estabilidade química desse produto é mais ou menos durante esse período. Então, reaplicar a cada 2 ou 3 horas para garantir realmente aquele efeito protetor. Além desses produtos, alimentação, existe alguma coisa? A água, ela pode ajudar? A água, sim. A água, a gente sabe que o corpo humano é formado por um grande percentual de água, né? Então, extrapolando isso, a gente sabe que um bom funcionamento do corpo acarreta num bom funcionamento da pele também. Então, a água, sem dúvida nenhuma, é um grande aliado no combate do envelhecimento e das manchas. Maquiagem acaba sendo uma proteção? Para não ficar exposto a essa poluição? Ou não? Ou pode piorar? A maquiagem é uma aliada e um vilão, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que o pigmento da maquiagem, da base, do pó compacto, ela ajuda na proteção contra um espectro de luz, que é a luz visível. E a luz visível, ela não é carcinogênica, ela não favorece o aparecimento de câncer, mas ela protege contra manchas. Então, usar maquiagem ou um protetor solar com base protege contra manchas. Isso já é muito bem documentado na literatura. Mas isso tem que ser retirado antes de dormir. Senão ela se torna um vilão e promove o envelhecimento precoce da pele. Pode também trazer manchas? Teoricamente, sim, pode atuar como um poluente ali, gerando radicais livres. Isso não é documentado na literatura como poluição, mas extrapolando, acredito que sim, porque gera radicais livres, envelhecimento precoce e mancha. E essa questão aí da mancha, por exemplo, mesmo sem maquiagem, o fator de só o tomar banho, por exemplo, quando a gente toma aquele banho, aquilo é suficiente ou é necessário você chegar e fazer uma limpeza bem específica no seu rosto com um determinado produto para evitar essa questão de mancha, doutor? Excelente pergunta. A maquiagem, em geral, não sai completamente com água e sabonete. A gente precisa de produtos específicos para isso, né? A gente tem demaquilantes, água micelares que conseguem realmente dissolver essa maquiagem e retirar completamente. E um detalhe muito importante, que essa água micelar, esse demaquilante, tem que ser lavado depois, porque ele contém um pouquinho de óleo, contém micélios. Então não pode ficar também aquilo no rosto? Não pode. O demaquilante não pode ficar no rosto. Tem que ser lavado. O que muitas pessoas deixam, né? Exatamente. Passa, deita e dorme. Beneficia de um jeito e traz um outro problema. Exatamente. Pode gerar acne, né? Porque aqueles demaquilantes têm um pouquinho de óleo, de micélio. Então aumenta a oleosidade da pele. Então o ideal é remover a maquiagem com o demaquilante e depois remover o demaquilante. Existe alguma fase na nossa vida, doutor, onde essa questão das manchas, elas podem se tornar algo que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque você pode estar mais propenso a ser acometido com essas manchas? A gente sabe que mulheres em idade fértil são as principais vítimas, né? Principalmente por causa do melasma. O melasma é uma mancha muito mais comum em mulheres, tem um fator hormonal relacionado a isso, mas também tem um fator relacionado ao sol. E a gente sabe que esses dois fatores, atuando em conjunto, favorecem o aparecimento de manchas, né? Então, o estrógeno, né, muito presente na idade fértil das mulheres, é um grande responsável pelo aparecimento do melasma. Olha que interessante. Crianças podem ter esse tipo de problema? Mancha, sim. Melasma, não, porque depende as manchas. Sim, sim. É muito mais raro, depende de uma exposição solar muito grande dessa criança. Em geral, as manchas acontecem mais tardiamente, justamente por aquele dano solar acumulativo durante os anos de vida. Por isso que costumam surgir após os 30 anos. Mas nada impede de uma criança extremamente exposta ao sol, como em crianças que trabalham em lavouros, enfim, eventualmente pode acontecer. E para retirar manchas, é um processo mais lento? Existem níveis de manchas também? Existem tipos de manchas. A gente sabe, por exemplo, a melanose solar, que é aquela manchinha que aparece em dorso de mãos, ou mesmo em rosto, aquelas manchinhas de padrão gutato, que a gente fala, em forma de gotas. Aquilo é simples de ser retirado. Existem lasers que conseguem tirar com 1 ou 2 sessões. É coisa muito rápida. Agora, o melasma é mais demorado. Melasma são sessões e sessões de laser para conseguir amenizar. A gente consegue muitas vezes tirar o melasma com laser, mas lembrando que o melasma é uma doença crônica, né? Ele pode voltar se a paciente descuidar do cuidado com um protetor solar. Quem teve melasma, ele tem uma tendência para ter sempre? Sim, melasma é uma doença crônica. A pessoa pode tratar e ficar sem o melasma, mas o melasma pode voltar em qualquer época da vida.
Então, é tratar o tempo todo. Cuidado constante. Desapareceu o melasma, sumiu, mas mesmo assim tem que manter. Sim, exatamente. Se não retorna. Olha que interessante, a gente falando aqui sobre a questão da poluição com a questão da pele, deixar manchas, né? Foi feita uma pesquisa e tem 20% a mais de chance de você ficar aí com manchas. Foi feita aí, ó, na testa e no queixo. Eu queria que você deixasse as nossas considerações finais nessa câmera 3 aqui para o pessoal que está assistindo, né, com relação a isso. O que a gente pode evitar aí? Eu acho que uma alimentação balanceada, uma hidratação otimizada, isso tudo beneficia a saúde em geral e a pele acaba sendo beneficiada em consequência, né? E, além disso, usar protetor solar, eu sempre digo que é uma dica de ouro, porque o protetor solar, além de prevenir o envelhecimento através da proteção solar, também alguns conseguem prevenir o envelhecimento causado pela poluição. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.